Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é o primeiro vídeo de 2020 aqui do canal e nada melhor do que começar um novo ano já eliminando pendências. Há alguns meses saiu por aqui um vídeo comentando sobre como a Shakira saiu do interior da Colômbia e alcançou o status de popstar mundial. Vocês gostaram bastante, o vídeo já tá aí com mais de 100 mil visualizações. Então pra gente já começar o ano com o pé direito e já ir se preparando aí para um dos principais eventos que a gente vai ter logo em breve, hoje a gente vai continuar essa história e tentar entender como Shakira se consolidou como uma das principais artistas pop da música mundial. Pegando um gancho do último vídeo, em 2001 Shakira lançou seu primeiro álbum em língua inglesa e além do primeiro single, Whenever Wherever, ter sido um dos maiores hits mundiais da época, o Laundry Service foi o terceiro álbum feminino mais vendido de 2002 na Billboard, atrás apenas do Misunderstood da Pink e do Britney da Britney Spears. Duas americanas e uma latina numa época em que artistas latinos não tinham a mesma abertura no mercado mundial como hoje em dia. Houveram críticas, principalmente de quem já acompanhava o trabalho dela antes do boom no mercado de língua inglesa. Muita gente acreditou que ela ia se vender, entre aspas, para o mercado americano. E de fato, com o sucesso do tamanho que ela atingiu, era difícil prever qual seria o próximo passo dela. Era muito fácil ali que as coisas pudessem subir à cabeça da Shakira. Mas em seu lançamento seguinte, foi começando a ficar mais claro que a ideia dela era misturar o local com o mundial. O que, se a gente for ver, é algo que ela faz muito bem até hoje. Após concluir a divulgação do Laundry Service, Shakira começou a focar em seu próximo álbum de estúdio e rapidamente ela já tinha mais de 60 músicas prontas, algumas em inglês e outras em espanhol. O projeto foi dividido em duas partes, uma apenas com as composições em espanhol e outro com as músicas em inglês, mas o impacto mundial dela estava num nível tão grande que o volume 1 do projeto, o Fijación Oral, não foi um lançamento específico para o público latino. Era um disco em espanhol, promovido mundialmente. Geralmente os álbuns da Shakira que são apenas em inglês sempre ganharam ali uma versão em espanhol para o mercado latino. Foi assim com Laundry Service, com She Wolf, mas esse foi diferente. Liderado pela parceria com Alejandro Sanz em La Tortura, a música foi um grande sucesso mundial, alcançou a posição 23 na Billboard, mostrando que Shakira era maior do que a fórmula padrão de se criar popstars. Em 2005, La Tortura recebeu 3 indicações ao VMAs e, dada a popularidade da música, Shakira se apresentou na cerimônia principal, se tornando a primeira artista a ser convidada a cantar uma música em espanhol na premiação da MTV. Eu acho que só isso já deve dar uma pequena ideia de como as coisas eram fechadas na época. One of the hottest singers, Alejandro Sanz, right? Yeah, no, we're very excited, to be sharing the same stage for the first time singing in Spanish in an event like this one, having 3 nominations with a Spanish song, with a Spanish video in the MTV Awards, which is never seen or heard before. It's just a fantastic news for the Hispanic community. Com o single Don't Bother como carro-chefe, alguns meses depois veio o volume 2 do projeto, o Oral Fixation, dessa vez com as músicas em inglês. E apesar de a princípio não ter decolado tanto, foram 128 mil cópias vendidas na primeira semana nos Estados Unidos, uma diferença de pouco menos de 30 mil cópias em relação ao primeiro, mas justamente por ser em inglês era esperado uma procura maior. Alguns meses depois o disco foi relançado, trazendo mais uma vez uma música definidora de momento na carreira da Shakira, a parceria com Wyclef Jean em Hips Don't Lie. Uma das músicas mais bem-sucedidas de todos os tempos, a faixa vendeu mais de 13 milhões de cópias no mundo todo, alcançou o primeiro lugar em mais de 50 países e com influências que iam do reggaeton ao world music, Shakira mais uma vez alcançou o topo do mundo ao mostrar sua cultura para as pessoas. Em 2006, do Japão aos Estados Unidos, do Brasil à Austrália, todo mundo sabia como se dançava em Barranquilla. Hips Don't Lie venceu inúmeros prêmios e, obviamente, também foi reconhecida pelo Grammy, onde ela concorreu na categoria Melhor Colaboração Pop. Já já a gente vai chegar ali nos temas das Copas, mas antes mesmo de Shakira receber um convite oficial da FIFA para interpretar um tema do campeonato, já em 2006 ela roubou a cena na Alemanha. O tema oficial daquele ano era a faixa The Time of Our Lives, do grupo Il Divo, com a Toni Braxton. Eles também se apresentaram na Copa de 2006, porém, a performance que o mundo mais lembra hoje em dia é a da Shakira com Hips Don't Lie. Apesar do volume 2 ter saído atrás, o sucesso de Hips Don't Lie impulsionou demais as vendas do disco, fazendo com que o Oral Fixation ultrapassasse a casa dos 8 milhões de cópias vendidas mundialmente. Baby, like this is perfection.
Quando a gente olha para os trabalhos da Shakira apenas por datas, pode parecer que rolou ali uma pausa na carreira entre 2005 e 2009, intervalo entre o Oral Fixation e o She Wolf. Porém, apesar de não ter saído nenhum álbum de inéditas durante esse período, trabalho foi o que não faltou. Além do relançamento do próprio Oral Fixation, que acabou saindo no comecinho de 2006, a turnê que promoveu os 2 discos contou com mais de 110 shows, passando pelas Américas, Europa, Ásia e África. Nesse meio tempo também rolaram algumas parcerias com outros artistas, como a Annie Lennox na faixa Sing, uma troca de favores com Wyclef Jean com a música King and Queen para o álbum de 2007 dele, Carnival Volume 2, e claro, a mais bem-sucedida dessa meiuca, a parceria com a Beyoncé em Beautiful Liar. A faixa foi lançada como o primeiro single da edição especial do segundo álbum solo da Beyoncé, o B-Day, e foi produzida pelo duo Stargate e pela própria Beyoncé. Beautiful Liar ganhou 2 versões, em inglês e espanhol, e alcançou o 3º lugar na parada americana, além do número 1 no Reino Unido, França, Alemanha, diversos outros países, se tornando um dos maiores hits mundiais de 2007. A carreira da Shakira continuava sendo um gráfico que só ia pra cima, até que veio o She Wolf, que não foi exatamente um flop se a gente for olhar só os números, mas foi um disco que deu bastante trabalho pra ela. Lançado em 9 de outubro de 2009, nesse álbum Shakira pela primeira vez deixou o pop latino e o pop rock de lado e focou no electropop, que era o som do momento ali na época. Mundialmente, o disco vendeu 2 milhões de cópias, o que na época já não era um número ruim, mas foi a primeira vez que um álbum da Shakira caiu em vendas e boa parte desse desempenho se deu pelos conflitos com a Epic Records. O disco sofreu vários atrasos no lançamento porque, por 2 vezes quando o álbum já estava finalizado, a gravadora queria incluir alguma mudança, uma delas até a faixa título que entrou de última hora. Amanda Ghost, que assumiu a presidência da gravadora entre 2009 e 2010, influenciou bastante nas decisões desse disco e até convenceu Shakira a uivar na música. Algo que hoje a gente reconhece como algo bem épico, esse uivo de She Wolf é algo bem marcante, na verdade. Porém, a princípio Shakira estava com o pé bem atrás quanto a essa decisão. A divulgação também foi um pouco confusa, pois depois de She Wolf, Did It Again foi escolhida como segunda música de trabalho do disco, mas de última hora a música foi barrada pela gravadora nos Estados Unidos, a faixa ficou apenas como um single internacional, enquanto pra lá, a divulgação foi focada em Give It Up To Me em parceria com Lil Wayne. A gravadora estava muito focada em fazer desse disco um sucesso nos Estados Unidos, e com isso, já no segundo single, eles mudaram tudo e colocaram uma faixa que nem estava originalmente no álbum, fazendo ele ganhar um relançamento apenas 10 dias depois de chegar ao mercado. Em outras palavras, era claramente uma tentativa desenfreada de achar uma nova Hips Online. Apesar disso, o She Wolf foi muito bem recebido pela crítica, esses contratempos só ficaram mais evidentes bem depois, e aquilo, mesmo numa crise, os números da Shakira ainda assim eram o sucesso de vários outros da época. A divulgação do She Wolf encerrou com o single Gypsy, lançado 2 meses antes de Waka Waka chegar ao mundo. Vamos começar que até então, música da Copa era isso, a música da Copa. O que Shakira conseguiu foi algo sem precedentes e até criou uma expectativa posteriormente que outras músicas oficiais do campeonato repetissem o mesmo sucesso. Não foi o que aconteceu e é até normal, pois Copa do Mundo não é e até então nunca tinha sido uma plataforma de hits. Waka Waka se tornou um dos maiores hits da década. Todo ano de 2010 pra cá o clipe tá sempre entre os mais vistos do YouTube, mas essa é uma conquista que a Shakira alcançou por conta própria, já que a música foi escrita e produzida por ela mesma. Mesmo sem nunca ter pisado no campo, desde 2010 Shakira se tornou um dos símbolos do campeonato da FIFA, quase que da mesma forma que Mariah Carey é quando o Natal se aproxima. Waka Waka foi um fenômeno instantâneo, rapidamente ultrapassou a casa de 10 milhões de cópias vendidas e impulsionou Shakira a iniciar a produção do seu 9º álbum de estúdio, menos de 6 meses após o lançamento do She Wolf. Silent Soul chegou ao mercado em outubro de 2010 e sobre a escolha do título, Shakira explicou: "Eu estava em um momento triste no final de 2009, mas assim que este ano começou, o sol começou a brilhar para mim. Eu me encontro sorrindo com mais frequência, me sinto mais livre e liberta. Nada como um dia após o outro." Predominantemente em espanhol, o disco vendeu o dobro do She Wolf e contou com os singles Louca, Sale o Sol, Rabiosa, Addicted to You, além da própria Waka Waka. Ou seja, só hits. Sale o Sol foi o último álbum da Shakira pela Epic Records e em 2014 chegava ao mercado pela RCA o seu auto-intitulado 10º álbum de estúdio. 10 álbuns de estúdio. A produção desse álbum começou ainda em 2011,
Contudo, foi necessária uma pequena pausa devido à gravidez do seu primeiro filho com o jogador Gerard Piqué. É claro que algo que fica tanto tempo assim em produção acaba naturalmente sofrendo algumas alterações, tanto que, apesar de em 2012 o diretor da RCA ter anunciado a música Truth or Dare como o primeiro single desse álbum, como a gente bem sabe, a super parceria dela com Rihanna em Can't Remember to Forget You, lançada em janeiro de 2014, foi a que abriu oficialmente as portas dessa era. Rihanna, aliás, até recusou o convite do Pitbull para participar de Timber, que acabou sendo lançada com a Kesha, por priorizar o convite da Shakira. Além dessa, o álbum contou ainda com os singles Nunca Me Acuerdo de Olvidarte, Empire e Daddy La La La, que ganhou nada menos que 4 lançamentos, incluindo 2 para a Copa do Brasil em 2014, com a participação do Carlinhos Brown. Antes da gente chegar no mais recente álbum, o que fez a ponte e consolidou aí a Shakira como uma das principais artistas da era dos streamings, vamos aqui dar uma passadinha por alguns outros marcos bem importantes que rolaram nessa década. Em 2012, Shakira substituiu Christina Aguilera na bancada do The Voice americano, algo bem grandioso, pois o programa era o líder de audiência, e até então ainda não se tinha essa cultura da rotatividade dos mentores, que ficou bem mais comum depois. Muita gente ainda questiona se a Shakira é mesmo popular nos Estados Unidos. E bom, se os números não são o suficiente, eu acho que isso deixa bem claro para quem ainda estava em dúvidas. No total, ela participou de 2 temporadas e em 2016 ela teve um outro grande momento ao participar da animação Zootopia, onde além de dublar a personagem Gazelle, ela ainda gravou a faixa principal da trilha sonora, Try Everything. A animação foi um enorme sucesso, arrecadando em bilheteria mais de $1 bilhão. Em maio do mesmo ano, Shakira lançou em parceria com seu conterrâneo Carlos Vives a música La Bicicleta, que posteriormente venceu os prêmios de música e gravação do ano no Grammy Latino. Shakira, aliás, é a artista feminina com mais vitórias na história do Grammy Latino. Esse foi o primeiro gostinho que a gente teve do seu 11º álbum de estúdio, que começou a ganhar forma de verdade em outubro de 2016, com o lançamento de Chantarre em parceria com Maluma. Apesar de La Bicicleta fazer parte do Eldorado, Chantarre é considerado o primeiro single oficial do disco, que chegou ao mercado em maio de 2017, já prontinho para fazer história. Em meio ao novo boom da música latina no mundo todo, Shakira estava ali no momento certo, com o repertório certo, e ao lado de J Balvin e Luiz Fonsi, ela novamente emplacou um dos principais hits daquele ano. Incluindo outros singles como Pierro Fiel, Me Enamora, Nada e Trap, em dezembro de 2018, o disco acumulou um total de 10 bilhões de streams nas plataformas digitais, se tornando o disco feminino com mais reproduções da era digital. A forma como as pessoas consomem música hoje em dia colocou em risco a carreira de muita gente que costumava se sair bem na época em que eram apenas vendas. Com quase 30 anos de carreira, Shakira não só fez uma boa transição de mercado, como conseguiu se manter na liderança. Manter uma carreira de sucesso por tanto tempo assim é quase uma exceção, pois são pouquíssimos que conseguem. Óbvio que o trabalho dela, sempre se renovando, sempre se adaptando, mas sem nunca perder a identidade, é o que mais conta, mas se tratando de Shakira, a gente tem uma vírgula a mais. Uma das artistas mais carismáticas da indústria são em pequenas coisas que a gente percebe o porquê ela é tão querida. Seja falar na língua nativa do país para onde ela cede uma entrevista, seja em seus inúmeros projetos sociais, seja o carinho com que ela trata os seus fãs. Shakira é uma das maiores divas pop do mercado, porém ao invés de um endeusamento, as pessoas se sentem próximas a ela, pois tudo que vem dela soa sempre muito natural. Um dos momentos mais sombrios da vida dela aconteceu recentemente, quando em 2017 ela perdeu a voz e por um momento até pensou que nunca mais ia poder cantar novamente. Sempre pensei que um dia perderia muitas coisas. Um dia perde-se a juventude, um dia perde-se a beleza, até os amigos perdemos. Há pessoas que vão e vêm. Mas jamais pensei que a voz fosse algo que pudesse perder, declarou a colombiana. Por sorte, ela conseguiu se recuperar sem a necessidade de nenhuma cirurgia de risco e retomar a turnê Eldorado, que, aliás, após 7 anos sem se apresentar por aqui, trouxe Shakira novamente ao Brasil. O registro dessa turnê, aliás, foi parar nos cinemas de mais de 60 países e, além das performances, o filme inclui cenas inéditas e exemplos dos esforços que foram necessários para levar a produção para 22 países, diante de um público de quase 1 milhão de espectadores. No próximo dia 2 de fevereiro, Shakira vai completar 43 anos e a data coincide com um outro grande highlight para sua carreira: a apresentação em conjunto com Jennifer Lopez no Super Bowl. É de fato uma carreira que não para de atingir novas conquistas. Estão animados? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? 2020 está só começando, mas por hoje é isso e vamos nessa!